meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor? Então, olha, vamos fazer uma oração, tá? Se você tiver algum pedido para fazer a Papai do Céu ou algum agradecimento, aproveite esse momento, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhinhos para falar com o Papai do Céu? Então, vamos, ó. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te adoramos, Pai, por todas as bênçãos recebidas. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que se passou. Muito obrigado, Senhor, por esse dia tão lindo que tu estás nos dando. Senhor, muito obrigado porque temos uma família. Muito obrigado porque temos saúde, Senhor, e ânimo para te servir e para te seguir. Senhor, esteja conosco nesse momento para que nós possamos aprender mais e mais da sua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, crianças, vocês estudaram essa semana o livro de Atos? Hein? Não? Então, olha, pegue a Bíblia e aproveite para estudar, tá bom? Para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Tá bom? Então, crianças, olha só, vocês peguem as suas Bíblias hoje e o nosso versículo de hoje, ele está em João 16, versículo 33, que está escrito assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, que palavra de ânimo é essa, não é mesmo? Com essa palavra, ela nos dá a certeza de que nós nunca estaremos só. Nessa palavra, ela nos dá a certeza que Jesus veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou e ele está conosco. Ele está nos dizendo que nós devemos ter ânimo, porque ele também passou por muitas provações quando esteve aqui na terra, não foi mesmo? Mas ele venceu. E assim como ele venceu, nós também iremos vencer, tá bom? Crianças, hoje nós vamos rever a lição passada. Vocês lembram sobre quem nós estamos estudando? Não? Olha só, nós estamos estudando sobre a vida de Pedro e João. Gente, a vida deles foi assim uma vida muito obediente a Deus, não é mesmo? Então, olha só, nós aprendemos que o povo daquela época, eles eram muito unidos, que eles, quando tinha alguém passando por alguma necessidade, eles vendiam o que tinham e dividiam com os outros. Olha que exemplo! Será que nós estamos também olhando para os nossos irmãos e vendo a necessidade deles? Será que nós temos dividido com os outros, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, o que temos? Então, crianças, nós devemos estar sempre atentos. Na lição passada, nós aprendemos que nós não somos melhores que ninguém, não é mesmo? Nós estamos sempre ali dispostos a servir a Deus, a servir os nossos irmãos, não é? A ajudar-nos uns aos outros. Nós temos sempre que estar à disposição do Senhor, tá? Para nós sermos úteis em sua obra. Então, crianças, olha só, nós aprendemos que Pedro e João, eles eram muito tementes a Deus, não é? E eles passaram por situações difíceis também. Vocês se lembram que eles foram presos por falar de Jesus? Olha só, eles foram presos, vocês estão vendo? Mas Jesus, ele não deixou eles presos ali, não é? Jesus mandou que um anjo fosse até ali aonde eles estavam presos e os tirassem dali. Gente, e isso realmente aconteceu. Os anjos foram até ali o lugar onde eles estavam presos e abriu e tirou eles dali. E aconteceu algo muito interessante,
porque vocês lembram que haviam aqueles homens, os senhores da lei, os religiosos, que eles ficavam ali, olha, eles não queriam que Jesus ficasse falando, né? Que eles não queriam que Pedro e João ficassem ali falando de Jesus. Eles ficavam muito irritados com isso. Então, gente, eles se reuniram para resolver o que eles fariam com Pedro e João. E o que aconteceu? Eles resolveram mandar mandar os soldados irem buscá-los lá na prisão. E, gente, quando os soldados chegaram ali na prisão para buscá-los, o que aconteceu? Eles não os encontraram. Por quê? Porque o anjo do Senhor já tinha tirado eles dali e eles já estavam lá no templo falando de Jesus. E os homens ficaram apavorados e voltaram correndo. E quando chegaram ali perto daqueles homens da lei, eles falaram com eles, nós fomos, e chegando lá, eles já não estavam mais lá, alguém os libertou. Gente, e foi o anjo, não foi, que os libertou. E sabe o que eles fizeram? Esses homens da lei, eles mandaram ir buscar Pedro e João de novo. E, gente, eles foram lá no templo e buscaram Pedro e João. E eles falaram com eles que não queriam que eles continuassem falando de Jesus, porque eles não criam que Jesus havia estado ali, que Jesus havia ressuscitado. Então, eles não queriam que eles continuassem falando isso. Mas, gente, eles falaram para eles que eles não iam parar de falar do amor de Deus. Os homens que estavam naquela reunião, eles ficaram com muita raiva e eles sentiram vontade de matar os discípulos. E um deles, porém, falou que não deviam fazer isso. Todos pensaram bem e concordaram. Então, mandaram, sabe o quê? Eles mandaram bater muito nos discípulos e falaram com ele que eles estavam proibidos de ensinar a palavra de Deus. E, gente, Pedro e João saíram dali? Vocês acham que eles saíram dali tristes? Não, eles saíram dali felizes. Sabe por quê? Porque eles tinham sofrido por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. E então, gente, eles não pararam de falar do amor de Deus, sabe? E sabem o que aconteceu? Eles continuaram ali falando do amor de Jesus e as pessoas, quando sabiam onde eles estavam, as pessoas levavam doentes, levavam ali as pessoas nas camas, nas macas, para os lugares aonde eles estavam, para que apenas quando eles passassem, para que a sombra de Pedro curassem os enfermos. Gente, olha que coisa linda que é ser temente a Deus, não é mesmo? E fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, não se calar. Tem pessoas que às vezes são cristãs, vão à igreja, sabe? Tem crianças que vão todo domingo à escola dominical, mas quando chega lá na escola, que alguém fala alguma coisa, falam que não creem em Jesus e falam mal dos evangélicos, aí essa pessoa fica lá, olha, escondidinha. E nem fala que é cristão, nem fala que crê em Deus, nem fala que é um servo de Jesus, um servo de Deus, fica lá escondidinha. Gente, isso é certo? Não, né? Não foi isso que nós aprendemos com Pedro e João, não é mesmo? Então, crianças, que onde nós estivermos, que todos possam ver em nós, sabe o quê? A luz de Cristo. Que todos possam ver em nós que nós somos diferentes,
E crianças, Jesus, Ele é a nossa torre forte. Ele está sempre conosco. Por isso, olha, nós devemos sempre ler esse versículo, para que nós nunca venhamos esquecer dele. E vamos ler de novo? Então, olha, está escrito assim, em João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, gente, Jesus, Ele é a nossa torre forte. Com Ele, nós sempre teremos vitória, independente do problema que nós estivermos passando, sabe? Por isso, nós não devemos nunca desanimar e nós devemos ser sempre corajosos, por mais que tenham pessoas que vá contra a gente, que caluniem a gente, que falem mal da gente, nós nunca devemos nos desanimar. Nós devemos sempre crer e confiar que a nossa vitória está sempre aonde? Nas mãos de Jesus, porque Ele nos prometeu que não nos deixaria só. E Jesus, Ele já havia dito que nós passaríamos por dificuldade. Vocês lembram do versículo de hoje que nós acabamos de ler? Então, gente, vamos sempre lembrar desse versículo, tá bom? E vamos sempre crer que Jesus, Ele está conosco, do nosso ladinho, tá? Uma boa semana para vocês. Tchau!